Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero fazer uma breve análise com relação ao concurso público de Campinas para o cargo de enfermeiro, que nós tivemos agora no dia 20 de agosto. E essa prova foi aplicada, ela foi organizada pela banca VUNESP. Então, existem algumas considerações importantes, né, que valem a pena a gente pontuar aqui no nosso canal. Bom, então, antes, né, da gente iniciar essa análise, lembrar aqui a vocês, para quem ainda não me segue lá no Instagram, professora Dani Andrade, não deixe de me seguir, tá, pessoal? É facinho, né, encontrar a minha conta lá no Instagram. E também, assim, é interessante porque eu costumo postar atualizações, dicas de prova, questões, então assim, é bem legal. Tá bom, galera? Então vamos começar falando da parte de português da Banca VUNESP, e eu quero aproveitar esse vídeo para dar também um spoiler para vocês, né, sobre algumas mudanças que a banca vem fazendo, tá? Aí nos últimos meses. Então, antes da gente começar a falar, sobre as questões especificamente, a VUNESP, ela deixou, ou melhor, né, ela está deixando de colocar alguns tipos de questões, né, alguns assuntos que vinham sendo cobrados de forma constante nas provas de concurso. Eu tenho falado aqui para vocês, com relação aos concursos voltados para os profissionais da enfermagem, especificamente. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos ver aqui no decorrer do vídeo diversos pontos, né, diversas mudanças que essa prova trouxe agora no dia 20. Com relação ao português, eu não vi assim grandes novidades, tá? Uma coisa assim muito importante é que a banca agregou, né, ela acrescentou um texto a mais do que normalmente ela costuma cobrar. Por exemplo, geralmente a VUNESP ela traz um texto, quando são 10 questões, né, um texto e uma charge ou 2 charges, e dessa vez ela trouxe 2 textos e uma charge, isso em 10 questões de prova, tá bom? Ao todo foram 50 questões, lembrando que cada questão de português, matemática, raciocínio lógico, legislação, tinha peso 1 e a parte específica peso 3, ou seja, aquelas questões, as 25 questões de conhecimentos específicos, valiam 75% da prova. E é muita coisa, pessoal. Depois a gente fala sobre isso, tá bom? Com relação, então, voltando aqui às questões de português, o que eu percebi é que eles tiveram uma intenção de cansar mais o candidato, já que tinha um texto a mais para ler. Só que aí a gente precisa utilizar algumas estratégias, né? Uma delas, e eu julgo até como a mais importante nesse caso, é que algumas questões que até utilizam trechos do texto não exigem necessariamente que o candidato fique voltando no texto para consultá-lo. Dessa forma, não poupando um tempo maior, certo? Se ele não precisa voltar várias vezes, ele vai poupar um tempo maior e o tempo na prova ele é determinante para o seu bom desempenho, desde que eu consiga controlar o tempo. Então, assim, se eu controlo mal, ele vai ser um tropeço para mim, né? E se eu utilizo esse tempo a meu favor, se eu utilizo bem esse tempo, para mim, né, em comparação com os outros candidatos, vai ser muito positivo. Bom, então existem essas questões que, mesmo citando trechos do texto, eu não preciso voltar. Por exemplo, eles grifam uma palavra e nas alternativas eles colocam outras frases, por exemplo, né, com palavras que podem ser, que tenham um sentido, né, um significado, um sinônimo, vamos dizer assim, né, que podem ser substituídos
substituídas, né, por essa, desculpa, podemos substituir essa palavra grifada, né, por qualquer uma das alternativas, sem mudar o sentido da frase. Então isso acontece e eu não preciso voltar no texto. Agora, quando é uma questão que está ligada diretamente à interpretação, aí sim eu preciso voltar ali naquele parágrafo ou em 2 parágrafos, né, utilizar o próprio parágrafo, né, em que aquele trecho é citado e mais o anterior, para que eu possa compreender melhor, e não preciso ler o texto na íntegra novamente, tá? Bom, então isso é um ponto. O português, ele não trouxe, assim, algo tão diferente do que vem sido cobrado, vem sendo, desculpa, cobrado nas outras provas da VUNESP, como por exemplo, crase, concordância, né? Ela trouxe uma questão também falando sobre o sentido figurado, de uma expressão, de uma palavra, então assim, nada fugindo à normalidade. Matemática e raciocínio lógico. Também nenhuma grande novidade, pessoal, cobraram, né, questão aí de porcentagem, de proporção, questão envolvendo tempo, né, transformação de hora para minuto, minuto para hora, isso a VUNESP tem feito ultimamente, né, ela tem cobrado, assim, muitas questões envolvendo esse assunto, então também não foi uma novidade. Geometria plana, né, eles vieram com questões de geometria plana, e a parte de raciocínio lógico, uma questão de sequência lógica, que era relativamente simples, e uma outra de equivalência, que também era tranquila de resolver, desde que o candidato tivesse estudado, né, e compreendido esse assunto, direitinho. Só que assim, tem uma situação curiosa, né. Na parte de conhecimentos específicos, a banca não citou cálculo de medicamentos. Porém, no conteúdo de matemática, ali nas questões de matemática na prova, dentre as 10 questões, eles trouxeram uma questão envolvendo cálculo, de gotas por minuto, ou seja, né, velocidade de gotejamento. Então, dava para resolver sem a fórmula? Sim, dá para resolver sem a fórmula, vai ser um pouco mais demorado. Porém, o candidato que conhecia a fórmula de gotas por minuto, utilizando-a ali naquela questão, rapidamente ele chegaria ao resultado. Era uma questão simples, tá, pessoal? Então, olha que curioso, a banca não cobrou isso no edital, lá na parte dos conteúdos programáticos, mas trouxe isso na parte da matemática. Então, foi algo assim realmente surpreendente. Bem curioso, né? Pegando aí bastante gente de surpresa. Bom, vamos lá então. Com relação à legislação, nós também não tivemos, grandes novidades, eram 5 questões, então já era esperado, seguindo, né, ali os conteúdos que foram citados no edital, que muito provavelmente viria uma questão sobre a Lei 8080, uma sobre a 8142, né, as 2 principais legislações ali do SUS, e uma sobre o Manual de Ética de Campinas, Estatuto dos Servidores Públicos de Campinas e Decreto 21.019, que fala sobre o período, né, avaliativo, do estágio probatório, tá? Então, assim, também quem estudou essa parte direitinha, né, principalmente com relação àquela legislação específica do município de Campinas, conseguiu resolver, essas questões de forma muito tranquila. Então, a minha impressão foi que eles aliviaram, eles não pegaram muito pesado na parte de português, matemática, raciocínio lógico e legislação, porque já era esperado que eles iriam pegar mais pesado na parte de conhecimentos específicos, galera. E foi o que aconteceu, até mesmo porque eram questões que valiam mais pontos, né. Só que assim, surpreendentemente, a VUNESP, ela já vem, não vou dizer surpreendentemente, né, é algo até, assim, plausível. Por quê? As questões da VUNESP, eu estou pontuando aqui principalmente a parte específica, tá, gente, da enfermagem. Ela vinha com questões, muito previsíveis, eu digo com relação aos assuntos que eram cobrados. Hipertensão, diabetes no adulto, né, tuberculose, hanseníase.
câncer de colo, câncer de mama, diversos outros assuntos, notificação compulsória, e dessa vez foi diferente. Ela já vem mostrando diferenças, nas questões, nos assuntos cobrados, nas questões de conhecimentos específicos, tá, pessoal? Saindo daquela previsibilidade das provas anteriores, por exemplo, de 2022 para trás, né? Então, eu acho isso muito positivo, por um lado, por quê? Porque acaba, favorecendo aquele candidato que de fato está estudando, né, que de fato está se aprofundando nos assuntos, né, e que não vem para a prova esperando, os mesmos assuntos, os mesmos estilos de questão, né. Então é isso que a banca vem fazendo. Então, a partir de agora, você que está se preparando para os concursos, principalmente da VUNESP, vai precisar focar, né, em conteúdos de uma forma geral, porém, sempre, né, aqueles conteúdos que são pedidos no edital, mas de uma forma mais atenciosa, né, mais detalhada, mais aprofundada, né? Porque agora os assuntos não serão tão óbvios, tão previsíveis, tá? Ah, a banca, por exemplo, né, ela veio trazendo textos, de alternativas, não só de alternativas, mas de enunciados um pouco extensos, cansativos na parte de conhecimentos específicos. Não foi uma prova fácil, pessoal, não foi, de fato não foi. Pegou muitos candidatos de surpresa, por conta disso mesmo que eu acabei de citar, né? E eles colocaram algumas armadilhas em certas questões, tá? Então eles além de cobrarem assuntos diferentes, eles cobraram dentre esses assuntos e também de algumas questões que vieram com assuntos conhecidos, né, pelo candidato, mas explorando tópicos que não eram comumente explorados em outras provas, não somente dela, não somente da VUNESP, mas de outras bancas. Querem ver um exemplo? A NR32. Eles trouxeram uma questão e cobraram uma parte da NR32 que está lá no anexo 3 da resolução. E passa batido. Assim também como a questão 26, em que eles cobraram, o artigo 2º do Código de Ética e que muitas vezes passa batido também, que fala que esse código de ética, né, ele se, destina, vamos dizer assim, né, aos profissionais, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, obstetrizes, né, e parteiras, bem como atendentes de enfermagem. Então, pegou muito candidato de surpresa, que já estava no automático, né, com relação às diversas outras questões sobre o Código de Ética e que não incluíam esse artigo, o artigo 2º. E olharam e pensaram, certamente, né, nossa, atendente de enfermagem está errado, porque a gente não tem mais atendente de enfermagem. Não é verdade, pessoal? Só que isso veio na questão de número 26. Eu estou colocando ela aqui na tela para vocês, tá, pessoal? Essa alternativa, esse texto, né, que eu acabei de citar, encontra-se aqui na letra C, né? Então pegou muita gente de surpresa, com certeza, né? Um outro detalhe é que, assim, essa alternativa C, na alternativa C, eles comeram uma vírgula. Depois, de auxiliares de enfermagem, deveria vir uma vírgula, né, antes de obstetrizes, tá, pessoal? Então, se há uma questão que talvez, caiba o recurso, seja essa, né? Muitos candidatos entraram com recurso por conta da falta, né, da vírgula e da ausência da vírgula. Porém, eu já vi, algumas questões de prova da VUNESP com erros de pontuação e a gente entrar com recurso e eles não deferirem. Então, entrar com recurso, o candidato tem todo o direito, sim, mas isso não quer dizer que a banca irá deferir, tá? Que ela irá concordar, mas a gente tem que aguardar. Tudo bem, pessoal? Porque assim, olhando por cima, de fato, não altera, o entendimento, né, para quem conhece o código de ética, não altera o entendimento. A gente, como profissional de enfermagem, sabe muito bem o que está, sendo dito ali, o que a banca está querendo dizer. Ela fez um Ctrl+C, Ctrl+V,
tá? Claro que uma vírgula mudada de lugar, ou a ausência de uma vírgula, né? Ou uma vírgula a mais numa frase, ela altera sim o sentido, tá? Mas aqui a gente vai ter que aguardar, né, a resposta aí da banca, tá bom? E tem uma outra alternativa, né, que é a alternativa A, e essa questão foi uma questão que confundia muita gente. Ela diz que é considerado, né, como o dever dos profissionais de enfermagem, por exemplo, estimular, apoiar, colaborar e promover as atividades de ensino, pesquisa e extensão devidamente aprovadas pelas instâncias deliberativas, tá? Aqui eles comeram uma palavra, a palavra desenvolvimento das atividades, tá? Promover desenvolvimento, desculpa, de atividades de ensino. Então, eles tiraram essa palavra. A banca gosta de fazer isso, né? Então, não seria essa alternativa exatamente por conta dessa questão, tá bom, pessoal? Uma outra questão que também gerou aí dúvidas, né? E acredito que recursos, né? Muitas pessoas pensaram em entrar com recurso, né? Com essa questão, foi a questão de número 30, que envolve o processo de enfermagem, né? Lá no o guia de prática, né? O guia prático de processo de enfermagem do Corém São Paulo de 2015, exatamente dali que eles tiraram, né? Traz o seguinte texto que eu vou mostrar para vocês mais adiante, tá? Mas só para focar aqui, pessoal, a resposta, o gabarito é a letra D. Né? Ele fala assim, ó, ao desenvolver a quinta etapa do processo de enfermagem, que é a etapa da avaliação, o enfermeiro realiza avaliação de processo. Então, ele está perguntando especificamente sobre a avaliação de processo. E a avaliação, que é a quinta etapa, ela se divide de 3 formas e a gente vai ver, tá bom? Então, aqui ele está falando especificamente de processo, quando, letra D, realiza o julgamento do cuidado prestado pela equipe de enfermagem, tá, pessoal? Aí, bom, isso gerou uma certa confusão, né, uma certa dúvida com relação à letra A, por exemplo, que diz que verifica se ocorreu mudança no comportamento do usuário barra paciente a partir da assistência prestada. Vamos aqui, ó, ao texto desse guia que eu falei para vocês, que é o Guia para a Prática do Processo de Enfermagem do Corém São Paulo 2015. Depois vocês podem entrar na internet e baixar esse guia. E eu peguei exatamente o segundo parágrafo lá da parte que fala sobre a quinta etapa da avaliação. Assim, ó. A avaliação pode ser de estrutura, de processo ou de resultado, tá, gente? Então a banca foi muito cirúrgica aqui, muito cirúrgica. Ela pediu de processo. Vamos continuar lendo? A avaliação de estrutura, que é a primeira, refere-se aos recursos materiais humanos e financeiros que garantem um mínimo de qualidade à assistência. A de processo, eu coloquei aqui, né, em negrito para vocês, tá? A de processo inclui o julgamento do cuidado prestado pela equipe, que é exatamente o que estava na letra D. Por isso, essa questão não cabe recurso, pessoal, não cabe recurso para essa questão, tá? E a de resultado, agora olha lá, refere-se à satisfação da pessoa durante e após o cuidado, busca-se verificar a mudança no comportamento e no estado de saúde da pessoa a partir da assistência prestada. Aí, se no enunciado a banca tivesse cobrando a avaliação de resultado, aí sim a letra A seria o gabarito, mas ela pediu de processo. Entenderam por que não cabe recurso, pessoal? É por isso que não cabe. Tudo bem, galera? Bom, então, voltando aqui, na parte específica, tivemos outras questões também diferentes. Por exemplo, uma questão sobre o teste do pezinho. E eu bati muito no nosso curso, né, na parte de saúde da criança, no módulo de saúde da criança, também teve uma aula sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu frisei bastante essa parte do teste do pezinho,
que temos uma atualização sobre isso, né? Então, foi aumentado o escopo de doenças a serem identificadas através do teste do pezinho no SUS, tá bom? Isso consta lá no ECA, foi incluído lá, pessoal. Mas olha, a banca foi muito espertinha. Em uma das alternativas, ela colocou o ECA, né, aonde que o teste do pezinho seria citado, né? Então, no ECA, beleza, está correto. E uma outra alternativa dizia assim, ó, Política Nacional de Atenção Integral à Criança. Não é atenção integral à criança, é atenção integral à saúde da criança, porque integral à criança é um todo, concordam comigo? Não é? Mas não, ali especificamente deveria citar a saúde da criança. Então, por isso não era essa alternativa e muitos que realmente não conheciam esse assunto caíram na jogada da banca e marcaram essa alternativa de forma errada. Tá, pessoal? Nós tivemos outras questões também, por exemplo, né, a questão sobre NutriSUS, que é a suplementação de ferro e outras vitaminas, né, importantíssimo aí para crianças de 6 a 24 meses de vida. Bati muito também nessa tecla no nosso curso e nos nossos simulados que foram feitos, né, pessoal? Então, nos nossos simulados tinha uma questão sobre NutriSUS, tinha uma questão sobre, por exemplo, diabetes do idoso frágil, e eles cobraram especificamente, né? Não cobraram diabetes de forma geral como costumam cobrar no adulto, né? Mas sim eles cobraram o valor, né, da glicemia e hemoglobina glicada, por exemplo, no caso do idoso frágil. Eles tiraram isso das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023, pessoal. Então, assim, né? É uma informação muito específica. Teria que saber, teria que estar estudando, né? Uma de APH que eles incluíram o prolapso de cordão que foi verificado durante o exame, né, ali físico, exame ginecológico da gestante, né? E aí colocaram essa gestante numa ambulância e em qual posição ela deveria ser transportada, né, na ambulância, dentro de uma ambulância até o hospital, né? Então existem algumas posições que são recomendadas para a descompressão do, do cordão umbilical, tá, pessoal? Porque ali o risco do prolapso de cordão é a compressão mesmo do cordão, que tem a função de nutrir e oxigenar esse feto. Então, se há uma compressão, ele vai entrar em sofrimento fetal, pessoal, né? Ele não vai receber a oxigenação, né, e os nutrientes necessários ali para ele. Então, existem posições, como por exemplo a de Trendelenburg, em que há uma descompressão, nesse caso, do cordão. Tudo bem? Bom, o que mais a gente pode citar aqui? Já falei para vocês da NR32, né, que eles tiraram um ponto, né, um aspecto de um anexo da NR32. O que mais? Sim, traçado de eletrocardiograma, clássico nas provas de enfermeiro. Só que dessa vez eles não pediram o ritmo do traçado, né? Ali era uma atividade elétrica sem pulso, a ESP, né, que é um ritmo não chocável, galera. E aí nas alternativas eles cobravam a conduta. Se é um ritmo não chocável, o candidato deveria conhecer, né, saber informações a respeito do guideline do American Heart Association, né, que nesse caso há que se fazer administração de adrenalina, e aí precisa saber quanto de adrenalina, né, compressões, ventilação e qual é a relação compressão-ventilação, né? Bom, então, obviamente, o tempo maior, né, dispendido ali era na parte de conhecimentos específicos. Para 3 horas de prova, gente, 50 questões, de fato, né, é um grande desafio, né? Então, o candidato tinha que estar muito bem preparado, né, treinado para encarar esses assuntos. Por isso, a gente sempre orienta que não é seguro estudar
apenas por questões, de forma alguma, de forma alguma. A gente precisa estar preparado, embasado teoricamente, para encarar qualquer questão que venha a surgir diferente, né, ou com assuntos diferentes daquelas que a gente viu durante o tempo da nossa preparação, né? E isso é algo que nós do curso Professora Dani Andrade, né, batemos bastante, costumamos falar dos nossos cursos, né, para os alunos, né, pessoal? Bom, tivemos também outras questões aí interessantes e um último ponto que eu gostaria de citar aqui é que eles pegaram a febre maculosa, que eu havia também comentado que certamente, né, tinha uma grande possibilidade de ser cobrada. Eles cobraram 4 questões sobre esse mesmo assunto, né, de tópicos diferentes sobre esse mesmo assunto. Por que que eu suspeitei que a banca cobraria? Porque em 2019, na prova de enfermeiro, no mesmo período, nós tivemos um surto de febre maculosa na região de Campinas. Igualmente agora, em 2023. Então, eu liguei os pontos e imaginei, caramba, se em 2019 aconteceu isso e agora está acontecendo a mesma coisa, há grande chance disso ser cobrado também. E ainda tínhamos, acho que, 2 meses até a prova. Então, era tempo suficiente para eles elaborarem questão sobre esse assunto, né, pessoal? Bem, deixa eu ver o que mais de importante aqui eu posso falar para vocês. E assim, sempre é muito importante a gente se guiar pelos conteúdos que estão no edital. Então, para que a gente não fuja, para que a gente não venha estudar aquilo que a banca não cobrou, né? Que ela não está exigindo. É certo que vai cair tudo que está no edital? Claro que não, pessoal. A gente não tem nem questões suficientes, né, para cobrar todos aqueles assuntos. Mas a gente precisa estar preparado, porque a gente nunca sabe o que a banca vai trazer, né, de assuntos aí nas questões. E a VUNESP, nitidamente, ela está mudando a forma de perguntar sobre assuntos diversos, né, nas questões. Então, a partir de agora, você, candidato que está se preparando, estudando, né, para concursos organizados pela Banca VUNESP, já tenha isso em mente. Comece, né, a separe mesmo, pega o edital, separa os conteúdos, vá esmiuçando cada um desses assuntos e assim a se atentar mesmo, se atentando a cada um deles de forma muito cuidadosa, porque a gente pode esperar que qualquer um deles seja cobrado e não pode ignorar nenhum detalhe, né? Às vezes a gente acha, lê e fala assim, isso aqui dificilmente a banca vai cobrar, porque eu não costumo ver ela falar sobre esse assunto. Mas já percebemos, né, que de uns meses para cá, né, ela tem explorado assuntos e tópicos diferentes, né, do trivial. Tá bom, pessoal? Então, assim, essa era a análise simples e objetiva que eu queria fazer com relação à prova. Agora vamos aguardar, né? Teremos aí o período de análise dos recursos, vamos ver se realmente a banca vai deferir alguma recurso, né, para alguma questão que foi solicitada aí pelos candidatos e continuar também acompanhando cada uma das etapas desse processo, que não é tão rápido, né? É um pouquinho demorado até a homologação do concurso. E quero parabenizar aqueles que se dedicaram, que estudaram, se aprofundaram e conseguiram atingir uma boa pontuação. Tá? Aqueles que não conseguiram, mas que se dedicaram, que estudaram, também estão de parabéns. Né? Entendam isso como parte do processo de preparação, é super normal. Muitas vezes a gente não consegue ser aprovado num concurso que a gente tanto quer de primeira. Isso já aconteceu comigo, acontece com diversos outros que se preparam, né, para concurso, diversos outros concurseiros. Faz parte do processo. E esses erros a gente deve tomar pelo lado positivo, pegar o que a gente errou e explorar esses assuntos para que a partir de então a gente não erre mais, né? Então eles servem para isso. Os erros durante o tempo de preparação são extremamente importantes porque eles nos norteiam, eles nos mostram aonde nós estamos falhando.
aonde é o nosso gap ali, né, a nossa lacuna, o nosso ponto fraco, aonde a gente precisa reforçar os nossos estudos, tá bom? E para finalizar, eu quero aproveitar também para falar sobre a nota de corte. Gente, eu sinceramente acredito que a nota de corte não vai ser alta. Em 2019, ela fechou em 59, né, ou seja, a nota de corte foi abaixo de 60. E eu acredito que esse ano 2023, para esse concurso especificamente, a nota de corte não vai ser muito diferente disso, né? Então, quem fez aí uma pontuação acima de 60, por exemplo, né? É, na minha opinião, né, vai ficar dentro da lista. Tá? Lembrando que Campinas vai colocar aí no cadastro reserva um número bem grande de candidatos, são 740, né, mais 10 vagas do edital. Então, assim, a gente não sabe nem quantos, nem se vai chegar a atingir esse número, né? Talvez tenhamos um número até menor de aprovados comparado a 2019. Vamos aguardar. A gente só vai saber isso, né, mais para frente. Mas se você gostou desse vídeo, se acrescentou para você, se foi importante, deixe seu comentário, é super importante, né, para o nosso canal. E não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever, tá certo? Em breve nós teremos novos e importantes conteúdos aqui para vocês, tá certo, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.